Eu acredito que esse vídeo será o mais importante do meu canal. Eu tinha muitas informações na minha mente para passar para vocês, e isso exigiu uma pesquisa profunda. São várias informações pesquisadas por muitos anos até chegar nesse vídeo, que será impressionantemente revelador. Nós estamos sendo preparados para um futuro inimaginável, e é disso que eu tratarei aqui. Eu vou mostrar alguns avistamentos e fazer algumas revelações. E a relação disso com o nosso futuro. É algo que hoje ainda não podemos perceber com a situação mundial e com a mente atual dos seres humanos. Mas a sua mente será aberta hoje e mostrarei que o desenho dos fatos que se sucedem indicam um caminho muito diferente do que você imagina. Vamos então aos avistamentos e às revelações? Levamos 1879 anos a partir do ano zero para inventarmos a lâmpada. A velocidade da multiplicação da informação e das invenções vem se acelerando a cada ano. Segundo o arquiteto e pensador Buckminster Fuller, a curva de duplicação do conhecimento em 1900 seria de aproximadamente 100 anos. Depois do segundo conflito mundial, a partir de 1945, o conhecimento duplicava a cada 25 anos. E a partir de 2017, esse estudo mostrou que o conhecimento da humanidade passou a dobrar a cada ano. Mas o impressionante é que a partir de 2020, com a chegada da IA, inteligência artificial, ele dobra a cada 12 horas. Isso significa que o que sabemos hoje será muito maior daqui a 12 horas. Então, quando um cientista fala que não somos visitados por extraterrestres porque não existe tecnologia para viagens longas espaciais, gente, isso pode mudar amanhã. Não é porque não sabemos a solução hoje que não saberemos amanhã. Os cientistas acham impossível os OVNIs, mas vejam esses avistamentos que mostram a presença deles aqui. Esse avistamento impressionante foi registrado em Hamilton, na Nova Zelândia, em 7 de setembro de 2022. I can't hear anything. Where's the fifth? Oh. Yeah. They're changing like formation. It is zoomed brighter and you don't see shit. There's three now. Eu achei essa filmagem incrível. Os OVNIs vermelhos aparecem também cercados por orbes que os acompanham. Esse vídeo foi gravado em 29 de setembro de 2022, durante um jogo de futebol numa escola nos Estados Unidos. What the fuck was that, man? Tristan, we're getting invaded by... Tristan, we're getting invaded by aliens, dude. What is going on? Olha o barulho do tumulto da turminha que estava lá tendo esse avistamento. Só que a nave desapareceu inesperadamente. Esse vídeo é rapidinho. Ele foi filmado em Ontário, no Canadá, no dia 6 de outubro de 2022. Agora cabe a pergunta: ele é um OVNI extraterrestre ou é uma nave terrestre que os americanos desenvolveram chamada TR-3B? Isto foi gravado no dia 5 de outubro de 2022. Dezenas de avistamentos de OVNIs foram registrados nas proximidades do vulcão Popocatépetl. O vulcão fica no México Central, que situa-se cerca de 70 km a sudeste da cidade do México. Eles foram capturados por câmeras do governo, de empresas de televisão e caçadores de OVNIs também. Dá uma olhadinha nisso, olha só como é interessante.
Eu mostrei esses avistamentos recentes e em outro momento mais à frente eu vou mostrar outras séries de vídeos ainda mais recentes. E eu vou começar agora a nossa viagem ao futuro, começando por uma revelação do passado. O médium Chico Xavier, que é conhecido mundialmente, deu uma entrevista no programa Pinga Fogo, a extinta TV Tupi, em 28 de julho de 1971. Nessa entrevista ele fez algumas previsões impressionantes e que mostram muita coisa que poderão acontecer em breve. Você vai ouvir agora uma das falas dele em relação aos seres humanos. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas. Ele disse também que tinha informações que, após o homem pisar na Lua, o que ocorreu em 20 de junho de 1969, se o nosso planeta não passasse por um conflito mundial por 50 anos, o mundo passaria por uma mudança significativa. Então, como até 2019, 50 anos após o homem pisar na Lua, não tivemos um conflito que envolvesse o mundo todo, teríamos passado na prova e não seríamos reprovados. Após essa data, passaríamos ao mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. E o que eu vou contar agora é interessantíssimo. Uma vez escutei que um amigo do Chico Xavier costumava gravar para ele em fita cassete os episódios de Star Trek para o Chico assistir depois. Um dia esse amigo perguntou ao Chico por que ele gostava de assistir aqueles filmes de ficção. E o Chico respondeu para ele: eu assisto porque não são filmes de ficção, e sim o nosso futuro. Tá bom para você assim? Então nós temos pela frente um futuro Star Trek chegando em breve. Meu Deus, o Acácio e suas viajadas na maionese, né? Pode até ser, mas vamos a mais fatos interessantes e curiosos. A série Star Trek, criada e produzida por Gene Roddenberry, foi lançada em 1966 e chegou ao Brasil em 1968. Esses filmes de ficção nos entreteram e ao mesmo tempo nos mostraram possibilidades que vêm sendo questionadas há bastante tempo, coisas que nós nunca imaginaríamos. E você pode se perguntar, se esse é o nosso futuro, por que ele parece tão longe de acontecer? E esse ponto, gente, é muito louco. Isso não é verdade e eu vou provar para você. Ele está se manifestando aceleradamente e nós nem nos demos conta disso. Lembre-se você que o conhecimento está duplicando a cada 12 horas e pode ser que amanhã tenhamos respostas para tudo isso. E olha só esse exemplo. Chico Xavier publicou 525 livros nos seus 75 anos de vida. Esses livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas e venderam mais de 50 milhões em todo o mundo. E um dos livros dele se chama Nosso Lar, publicado em 1944. E foi transformado em filme e está disponível para ser assistido. Nesse livro, eu vou lembrar, de 1944, Chico Xavier conta que o Nosso Lar, cidade espiritual localizada a 50 km acima do Rio de Janeiro, as pessoas usavam comunicadores pessoais e que seriam semelhantes aos celulares de hoje. E no seriado Star Trek acontece o mesmo. A série que foi escrita e filmada em 68 e lá também foram mostrados esses comunicadores pessoais que hoje são realidade, iguais aos celulares. E naquela época a gente nem imaginava isso. E outro detalhe que eu acho super interessante. No filme havia portas que se abriam conforme as pessoas se aproximavam dela. A pessoa se aproximava da porta, a porta abria. Um detalhe aparentemente bobo, mas se considerarmos o ano de 1968, isso não existia. Hoje basta se aproximar de uma porta de um shopping e o mesmo acontece, a porta abre. Mas na época do filme haviam pessoas que puxavam as portas para isso acontecer. Incrível, mas já tinham se pensado naquilo. Outra coisa que para a época era muita ficção, gente, quando o comandante Kirk se comunicava por voz e vídeos com outras naves. Tenente Uhura, abra a comunicação com a nave Klingon, e lá aparecia na tela a imagem e a voz, igual fazemos nas lives que assistimos hoje em dia. Gente, em 1968, Gene mostrava o que ocorre hoje. Olha, para mim, assim como Chico Xavier, o Gene Roddenberry
que escreveu a série, teve acesso a esse futuro Star Trek e vem se mostrando a cada dia. Agora, os sistemas de propulsão das naves mostrados em Star Trek mostram para nós como isso pode acontecer em breve. Como várias coisas da série Star Trek se mostraram hoje, poderemos viajar em breve pelo espaço e acessar nossos irmãos estelares. Não acredita? Olha, o tempo é sábio e mostrará em breve essas possibilidades. Agora outra coisa, hein? Imagine que tudo isso que eu estou falando possa já existir e pode estar sendo ocultado pelos donos do mundo. Olha, eu vou contar mais algumas coisas impactantes, mas antes veja esses avistamentos que ocorreram este mês de outubro. E você ainda acha que o futuro Star Trek está longe? Esse OVNI foi filmado sobre um barco em Mauldin, Illinois, nos Estados Unidos, em 6 de outubro de 2022. Gente, não é história de pescador, o objeto não identificado foi gravado. Ou será que seria um saco de plástico voando aleatoriamente ao vento? Ou uma nave alienígena? Não sei, decida você. Esse OVNI apareceu em Sacramento, na Califórnia, no dia 9 de outubro de 2022. Bem estranho esse daí, não acha? Sim. Mas era... Esse OVNI também apareceu em 9 de outubro de 2022 e ele foi filmado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas ainda falando do futuro, e a crise energética que a Europa está enfrentando, hein? Vale lembrar que no início do ano de 1900, Nikola Tesla descobriu o sistema de energia livre. Bem, ele deve ter canalizado ou ainda visto o futuro, não é possível. Alguns amigos dele inclusive disseram que ele chegou a fazer uma viagem ao passado e para o futuro. E há quem diga que ele mantinha contato com seres de outros planetas. Alguns diziam que ele era de Vênus e mantinha contato com eles. Mas isso eu nunca vou saber e nem você vai saber. Bom, eu acho que não vamos saber, né? Ele não só criou a energia livre, mas testou e deu certo. No entanto, todos esses estudos e experimentos sumiram após sua morte. Afinal, cobrar pela energia era muito melhor. Não acha? Bom, melhor para quem? Só para entender essa coisa toda e contextualizar essa história, aí vai um pouquinho do que nós sabemos da história americana. A lâmpada foi descoberta por Thomas Edison em 1879 e ele era rival de Tesla. E ela foi ligada pela primeira vez em 1882 nas ruas públicas. Thomas Edison foi financiado e apoiado por J.P. Morgan, um magnata americano banqueiro que controlava o mercado financeiro e o mercado siderúrgico nos anos de 1800. A maior instituição em serviços financeiros leva seu nome até hoje, a J.P. Morgan Chase, resultante da fusão entre a J.P. Morgan Company e a Chase Manhattan Bank. Então, pelos idos de 1900, Morgan chegou a investir $150 mil em Tesla para um projeto de alta potência transatlântica de radiotransmissão. Em 1903, Tesla havia passado o investimento inicial sem a conclusão do projeto. Como Marconi, inventor do rádio, já estava fazendo transmissões transatlânticas regulares com equipamentos muito menos dispendiosas, Morgan se recusou a financiar Tesla. Bem, foi só isso mesmo? Olha, não sabemos, né? Imagine que se Tesla tivesse tido o apoio de grandes investidores, o quanto isso iria solucionar os problemas energéticos do mundo. Imagine não precisarmos mais pagar energia e termos ela disponível onde desejarmos. E isso faz parte do futuro Star Trek. E não é só isso, hein? Já ouviu falar das Med Beds? Ou que são as câmaras de cura ou ainda câmaras de cura? Uma tecnologia onde será possível se curar qualquer doença e ainda regenerar o corpo e manter jovem por mais tempo. Lembra como o Dr. McCoy, o médico da Enterprise, tratava os feridos em Star Trek? Em 1968 ele escaneava a tripulação ferida com um aparelhinho manual, um aparelhinho de mão, que mostrava o nível da gravidade de cada caso de saúde. Olha, mesmo sendo aparelhos muito maiores que aquele de mão que o McCoy usava,
Não temos hoje o ultrassom e a ressonância magnética? Bem, se as indústrias farmacêuticas permitirem, afinal ia ser o fim delas. E os donos do mundo poderiam não permitir que isso acontecesse, afinal são os donos delas também. Mas é aí que entra a transição planetária, algo que está encaminhando e eles não terão como parar, impedir. Bem, talvez eles deem umas sabotadinhas no meio do caminho, como estão já tentando fazer. Sem falar nas comunicações e nos comunicadores quânticos. Tudo livre e acessível a todos os seres humanos sem custo. Nossa, ainda não acredita? Por isso está olhando para mim com essa cara de incredulidade? É isso? Não se esqueça, esse é o nosso futuro Star Trek. Mas olha, precisamos crescer moralmente também, com consciência expandida e na mesma proporção. Caso contrário, nos perderemos nesse conhecimento. Eu penso que nós temos que mudar para mudar o mundo. Pois, do jeito que está hoje, está bem complicado. Hoje, nós não valemos pelo que nós somos, mas pelo que produzimos, pelo dinheiro que temos e pelos bens que compramos. Olha, eu não sei quem disse essa frase, mas concordo totalmente com ela. Abre aspas. É preciso ter mais coisas para contar na vida além do dinheiro. Fecha aspas. Bem, fique aí imaginando o nosso possível futuro Star Trek, que eu continuo aqui gravando esses vídeos para mostrar ideias e levar ideias para você. Adorei que ficou comigo até aqui para eu poder compartilhar as minhas loucuras, ou talvez nem tão loucas assim. Abraços e sucesso para você e até o próximo vídeo.